Agora, pessoal, vamos personalizar o nosso gráfico. Vamos colocar mais elementos estéticos nele, deixar ele mais elaborado para conforme as regras da revista, ou se for defender ele na sua tese, dissertação, TCC, então deixar ele mais bonito para apresentações. Existem basicamente três funções para alterar a estética do gráfico. A primeira é essa daqui, Labs, que ela é usada para nomear ou renomear os rótulos do gráfico. Então você pode mudar o nome do eixo X, mudar o nome do eixo Y, é, colocar um título, por exemplo. Essa theme, que ela é usada para alterar os elementos do gráfico, que nem fundo, adicionar bordas, então a borda de dentro do gráfico, a borda de fora, alterar a fonte dos títulos e dos eixos, por exemplo, alterar os eixos. E essa daqui, essas duas funções, Scale Color manual ou Fill manual, que é aquela questão, então você vai mudar a cor, se for um tipo de gráfico que não tem um preenchimento, por exemplo, um gráfico de pontos, que os pontos eles não têm uma parte interior, então você vai mudar a cor deles. E se você for mudar então de um gráfico que tem a geometria que tem uma parte interior, como um gráfico de barras, por exemplo, de colunas, então daí você usa a função Scale Fill. E é usado para você mudar as cores do seu gráfico manualmente. Então você pode indicar, se tem dois níveis, por exemplo, então você indica as duas cores, que vão ser as cores, uma de cada coluna. Ok, então essa função Labs, ela tem alguns argumentos. O primeiro, você pode alterar o título e o subtítulo do seu gráfico. Então é só colocar o valor de igual e inserir o novo título ou subtítulo entre aspas. Tem o X e Y, que são os rótulos do eixo. Tag, que é para indicar o gráfico. É aquela letrinha que fica geralmente do lado superior esquerdo ou direito do gráfico, quando você tem múltiplos gráficos, né, num trabalho. E Fill e Color, então no caso, são usados para mudar o rótulo da legenda. Dependendo um dos dois, né, Fill ou Color, depende de qual é o seu tipo de gráfico, né, então como você indicou na função AES. Ok, então personalizando os gráficos, agora vamos falar de tema. Tema é a função que você pode mudar então a posição da legenda, ou seja, se você quer a legenda em cima, dos lados ou embaixo. E pode mudar, customizar os textos presentes naquele gráfico, né? Os textos do eixo, por exemplo, ou do título. Então você pode indicar nesse argumento text. Então você pode colocar text, você coloca igual e você usa essa função element text, underline text, né? Que é uma função que você vai indicar, então, o que você quer mudar naqueles textos. Por exemplo, que você quer aumentar a fonte dos elementos do seu gráfico. E aqui, temas pré-elaborados, e para falar a verdade é assim que eu uso, e nesse tema, então ele vai carregar algumas coisas automaticamente no seu gráfico. Ele vai arrumar as bordas, vai arrumar algumas questões estéticas, tudo pré-elaborado. E você pode indicar a partir desse argumento dentro do tema, que ele vai alterar o tamanho de todos os elementos textuais de uma vez. E tem alguns outros temas que nem esse minimal, tem o tema gray e o black and white. Cada um desses temas tem algumas diferenças, assim, diferenças pequenas. Existem muito mais temas do que esse, vocês podem checar usando a interrogação e digitando o tema classic, que ele vai mostrar os outros temas que também tem. E aqui, agora personalizando as cores do gráfico. Existem essas duas funções, então é algo que muda simplesmente aquela questão de qual é o tipo de gráfico, né? Se vai ser só colorido, se vai mudar o preenchimento dele. O primeiro argumento dele, então você vai indicar um vetor com cada cor que você quer. Então se você tem, por exemplo, um gráfico de barras
que ele tem uma barra, uma coluna para cada nível. Então você tem que indicar um conjunto de cores que sejam equivalentes ao número de níveis. A gente vai ver ali mais para frente como que faz. E também, assim como o tema tem temas pré-elaborados, aqui existem também funções que elas têm uma paleta de cores pré-estabelecidas, né? Então você usa uma paleta de cores e ele vai colorir os níveis da sua variável que você tem no seu gráfico. Aqui, olha só um exemplo. Legal. Então, chamando ggplot, aqui eu estou indicando a primeira camada como sempre, que é a camada dos dados, a segunda camada aqui então distribuindo as variáveis, a gente já viu isso. Geometria vai ser colunas, e aqui as duas últimas já são camadas estéticas. Então tem o tema clássico, eu escolhi o tamanho da fonte 14, eu adicionei, no caso eu mudei o título dos eixos, então o eixo X vai se chamar revolvimento agora, o eixo Y vai se chamar carbono, podia ter colocado a unidade aqui também, por exemplo. Eu vou preencher, aqui no caso, o que foi usado para preencher, que é essa daqui, eu estou preenchendo com o meu segundo fator, que tem 2 níveis, e eu estou mudando o nome desse fator, que ele vai aparecer na legenda, né? Então eu estou mudando para a presença de esterco, porque ele tem com e sem na presença. Então vamos ver como fica. E olha só, fica um gráfico muito bonito. Deixa eu dar até um zoom nele. Então, mudei o nome, presença de esterco, revolvimento, carbono, aqui as cores. Lembrando que eu podia, por exemplo, separar ele conforme diferentes painéis, né? Então, no painel fica um nível de um fator, e no outro fica o nível de outro fator. Colocar as barras de erro, podia colocar mais camadas nele, mas assim tá muito legal já. E agora salvando o gráfico, né? Depois de você fazer todas essas customizações, adicionar centenas de camadas, fez o gráfico todo elaborado, agora você vai salvar ele. Tem um jeito de você salvar no RBase que é muito simples, mas já que a gente já está usando o ggplot, eu gosto de salvar também pelo ggplot. Então isso não tem muito critério, questão de preferência mesmo. Mas de qualquer forma, o primeiro argumento é o arquivo. Então você vai colocar o nome do arquivo e a extensão dele. Então já dá para ter uma ideia que se você quiser um arquivo JPG ou com uma qualidade já diferente no PNG ou TIFF, como muitos artigos eles exigem, você pode escolher aqui. Aqui, o tamanho personalizado da imagem. Aqui eu geralmente não mudo muito. O que eu vou mudar, o que vale mais, entra mais em conta, é o DPI, que define então a resolução da imagem. Geralmente em trabalhos eles pedem um DPI de 300, por exemplo. Então aqui você pode indicar, se eu não me engano o DPI já vem pré-estabelecido com 300. E lembrando sempre que o arquivo vai ser salvo aonde? No diretório. Então se você tem aquele diretório que você criou para o seu projeto, vai estar lá dentro já o seu arquivo. Eu vou salvar aqui para mostrar. Então olha só, estou escolhendo TIFF. Ok. Deixa eu aqui. Que é o diretório que eu criei para esse projeto aqui. Aqui o gráfico. Já foi salvo. E olha, ele tem uma qualidade muito boa. Bom, claro, ele tem 300 dpi, né? E aí você já pode usar esse gráfico, então seja no seu artigo, no seu trabalho, na sua apresentação. Aqui. Agora, esse pacote, o pacote Esquisse. Esse pacote ele é muito legal. É um pacote que ele permite você elaborar, personalizar o seu gráfico manualmente. Então você consegue enxergar o seu gráfico conforme você vai selecionando as variáveis do seu data frame. Então você carrega o seu data frame num painel interativo, que é o painel desse pacote, e lá ele vai discriminar quais são as suas variáveis, qual já é o tipo da sua variável, se é um tipo fator,
ele vai indicar com uma cor diferente, se é uma variável numérica com outra cor. Então você vai em tempo real criando seu gráfico e customizando ele. Isso é muito legal porque no começo a gente não lembra de todas as funções. Eu mesmo não lembro de muitas funções para customizar um gráfico ou para elaborar um tipo de gráfico. Então eu sempre recorro a esse pacote, faço o gráfico ou uso esse pacote aqui para criar um gráfico para explorar os meus dados. E depois ele tem a opção de você copiar os códigos que foram utilizados para aquelas operações. Então ele fica uma pesquisa ainda que você pode reproduzir depois, porque você vai ter os códigos do que você fez. É muito legal, vamos ver. Esse daqui é a função Skeezer. Então eu vou pegar uns dados de exemplo aqui, que é os dados que a gente vem usando até agora, na verdade. Eu vou limpar aqui. Bom, não vou instalar, porque eu já tenho ele. Eu vou carregar esse pacote. Vou carregar de novo o XP10, não lembro se eu já tinha carregado. Aqui, dados do exercício 4, que eu acho que já está até ali no ambiente. E agora sim, a função é só uma função que você usa, então é muito fácil de lembrar, né? Skeezer. E olha só que legal, pessoal. Bom, vamos por partes aqui. Aqui a gente tem as nossas variáveis do DataFrame. Tá vendo que tem uma variável que está azul e uma que está laranja. A que está laranja é porque ele já entendeu que é um fator. A azul, eu não usei o código para indicar que ela é um fator. Ele está entendendo que ela é uma variável numérica, né? Porque no meu DataFrame ela está como variável numérica. Eu podia ter trocado isso antes, mas aqui é só para mostrar mesmo. Aqui eu posso clicar no alto para gerar um gráfico automático, mas no caso eu vou especificar aqui. Eu quero que eu tenha diferentes aqui no eixo X. Eu quero que separe, né? Então com e sem esterco. Por enquanto aqui ele está colocando no 12 aqui, se eu não me engano, porque eu acho que é o número de observações que existem, né? Porque eu não coloquei nenhuma outra informação. Então vamos colocar aqui carbono. Agora sim, então ele já deu um gráfico automático aqui, ó, com e sem esterco. No eixo Y tem um nível de carbono. Deixa eu pensar aqui. O que vai acontecer se eu fizer isso? Aí, ó. Ele deu, por exemplo, dividido pelo número de. Pela. Cada um dos níveis do fator Revol, né? No caso, ele deu numa escala, porque ele está entendendo que é uma coisa numérica. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Pode mudar aqui os títulos do eixo, as formas de como você vai plotar o seu gráfico. Aqui tem aparência. Eu posso filtrar os dados para fazer um gráfico com só uma parte dos meus dados. E aqui a parte mais legal que eu estou escondendo é os códigos. Essa é a parte mais legal, pessoal. Você pode fazer tudo isso e daí você copia o código e coloca no seu script e depois você vai usar ele vai criar o mesmo gráfico que ficou aparecendo aqui. Legal, pessoal? Então aqui o painel que a gente viu agora. Mais informações. Aqui eu fiz um mini compilado de sites que eles trazem muitas formas de customização. Eu abordei só as principais, mas tem, obviamente, milhares de formas de você customizar um gráfico. Então, esse site aqui, pelo menos, que é a terceira opção, ele tem a maioria das funções para customização do ggplot. Então, ele é muito interessante. Algumas referências e aqui todos os códigos usados nessa aula. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.